Pessoal, um ponto que vem chamando muita atenção é a atuação específica da Polícia Federal, do Ministério Público e da atuação do Judiciário que atinge especificamente pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje, de manhã, aconteceu mais uma ação da Polícia Federal e dessa vez atingiu o filho. O Carlos Bolsonaro foi alvo da Polícia Federal em nova fase da operação sobre a ABIN. Lembrando que o Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu na manhã da segunda-feira mandatos de busca e apreensão para avançar na investigação sobre a ABIN paralela do governo de Jair Bolsonaro. Um dos alvos é Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Nessa nova ação, a Polícia Federal mira pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal. Vamos lá. Mais uma vez, teve a busca e apreensão, celulares apreendidos, computadores apreendidos. O argumento aqui é de que o Carlos Bolsonaro teria recebido informações da tal ABIN paralela. Uma investigação que está acontecendo pelas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo uma matéria que foi divulgada no jornal Metrópolis, pessoal, eles dizem que Ramagem vai estar com sérios problemas porque o Alexandre de Moraes vai focar em tirar o Ramagem do cargo e, em específico, até da possibilidade dele concorrer a candidato a prefeito no Rio. O Ramagem não é uma pessoa bem-vinda à prefeitura do Rio de Janeiro. Então, todos esses rumores estão acontecendo em Brasília. É lógico, o Bruno Zabelli, que é deputado estadual, apoiador do Bolsonaro, e a base de Bolsonaro começa a fazer aqui ligações, né? Coincidências. Super Live de Bolsonaro teve mais audiência do que todas as 22 lives somadas de Lula em 2023. E aí, logo depois da live, o que é uma baita de uma coincidência, né, vamos dizer assim, o Carlos Bolsonaro passa a ser alvo da Polícia Federal. Então, assim, não para por aí. A gente acabou de ver agora também uma matéria do Metrópolis, que é essa aqui, ó. Matéria do Paulo Capelli. Deputado alerta a família sobre risco de serem acordados pela Polícia Federal. Toque, toque. Aqui é a Polícia Federal, né? Ainda ironiza aqui a matéria do Metrópolis. O clima é de apreensão em Brasília. Após o STF determinar a busca e apreensão nos endereços do Carlos Jordi nos corredores do Congresso, circula a informação de que nova operação policial, mirando simultaneamente meia dúzia de parlamentares, todos de direita, todos alinhados ao Bolsonaro, estariam prestes a deflagrar. Seria uma extinção da que levou a Polícia Federal à casa dos gabinetes de Jordi na quarta-feira. Em gesto simbólico, ele foi reconduzido ao posto de líder da oposição. Um deputado federal de primeiro mandato alertou a família sobre a possibilidade de serem acordados pela Polícia Federal. Ele disse que, após a operação contra Jordi, a tendência é que mais parlamentares como ele, próprio, citado no inquérito, tornem-se alvos. Abre aspas. Se foram na casa do Jordi, porque um manifestante chamou de meu líder, imagina com o que está por vir os outros. Já avisei a todos lá em casa, disse sob reserva. Por ora, não há o receio de prisões preventivas, mas sim de busca e apreensões de telefones, computadores e documentos no âmbito da Operação Lesa Pátria. Vamos lá, pessoal. Você tem noção que essas ações que estão sendo tomadas agora pelo Judiciário está pegando todas as informações da oposição, todas, e estão conhecendo todas as estratégias, bem na porta de um pleito eleitoral para 2024 agora. E é lógico, há sim aqueles juristas que argumentam e defendem que isso aqui é uma busca de provas. É muito estranho. O Carlos Bolsonaro acabou de ter o celular e também os computadores apreendidos. E nem é pelo mesmo fato. Tá? O argumento é a ABIN, que pegou ramagem.
Outro, os argumentos são o 8 de janeiro, ou seja, todos os argumentos agora serão suficientes e aí todos aqueles deputados e senadores da oposição podem esperar, e isso vai alcançar mais senadores. O Marcos Duval já foi alvo, e aí é questão de tempo. Tem o Girão, que não é do partido Bolsonaro, é do Partido Novo, mas pode acontecer, Magno Malta, Damares, Rogério Marinho, dentre outros que estão aí no espectro aí de oposição. E isso aí é perfeitamente passível de acontecer. E aí uma matéria da Gazeta do Povo cita o seguinte: o Ministério Público Federal esnoba do relatório de CPI e mantém o foco no 8 de janeiro em Bolsonaro. Ou seja, lembra quando eu citei para vocês para abrir os olhos, porque o novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele ia entrar alinhado? Na mesma semana, a Janja falou: olha, se tudo der certo, se o plano der certo, Bolsonaro vai ser preso. Entra o Paulo Gonet e automaticamente todas as medidas que são indicadas pelo Supremo Tribunal Federal são alinhadas ideologicamente pelo Paulo Gonet, ou seja, aquele mesmo Paulo Gonet que teve o voto da Damares, teve o voto do astronauta, teve o voto de um monte de conservador aí, é esse que está focado na busca pelo Bolsonaro, tá, pessoal? E aí ele mesmo já deixou bem claro aqui que ele vai buscar aqui e que ele vai seguir a linha de raciocínio em alguns pontos. Olha só o que diz aqui: a Procuradoria-Geral da República não tem prazo nem mesmo a obrigação de apreciar os relatórios de CPIs, mas seu novo titular, o Paulo Gonet, terá de emitir um parecer sobre os inquéritos do Supremo Tribunal Federal, que abordem eventual orquestração de Bolsonaro em favor dos atos. O órgão também poderá decidir sobre recomendações feitas pela CPI mista do Congresso, cujo relatório final pediu o indiciamento de 61 pessoas, dentre elas o ex-presidente, militares, ministros do último governo e até cidadãos apontados como financiadores dos protestos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, que terminaram nos atos de vandalismo dos acampamentos no quartel-general do Exército. Durante o discurso que ele proferiu no evento realizado no Congresso para relembrar o primeiro aniversário do 8 de janeiro, Paulo Gonet indicou que seguirá na PGR a trilha aberta há um ano, dedicada à responsabilização de todos os envolvidos nos atos com a oferta ao judiciário dos castigos, nas palavras dele. Ou seja, o castigo vem da mão do Procurador-Geral da República e vai seguir a mesma linha que vem apresentando. Vai por vistas grossas, panos quentes, impossíveis omissões, G. Dias, Flávio Dino, é óbvio que ele vai partir para essa omissão aqui do governo não vai ser levada em consideração, e aí você pode preparar. Aguarde, porque vai ter muitas e muitas outras ações e um monte de gente que achava que ia candidatar, correr aí a cargos de prefeito estarão fora. Exemplo, essa matéria aqui não citou o nome do deputado. Eu imagino que é o André Fernandes, que tá, sabe, com a bola cheia lá no Ceará para concorrer a Fortaleza. Minha visão é que provavelmente alcance ele, deputado que entrou agora no primeiro mandato. Então, assim, há grande chance de muita gente receber aí a visita da Polícia Federal e isso aí, sabe, abalar muito até possíveis candidaturas. Vamos lá. Agora vamos falar da Venezuela. A Venezuela confirmou a Suprema Corte que é do Maduro, é a Suprema Corte do Maduro. Ela declarou a inelegibilidade da Maria Corina, que era a Bolsonaro de lá, né? Depois de inelegibilidade de Maria Corina, os Estados Unidos avaliam sanções contra a Venezuela. O Departamento dos Estados Unidos informaram no sábado, dia 27, que o governo Joe Biden avalia retomar sanções econômicas contra a Venezuela depois do STF daquele país manter a inelegibilidade da líder da oposição, Maria Corina Machado. Entrar num discurso que, sabe, para inglês ver, que não enganava ninguém, de que teriam eleições livres na Venezuela. Balela, pessoal. Todo mundo sabe que na Venezuela não existe eleição livre. E lá na Venezuela, se você questionar resultado de urnas,
É cadeia para você. Você está tentando contra o governo, está tentando contra a democracia. É cadeia e você não pode questionar. Mas lá é óbvio que as eleições lá não são livres. Tem um economista, o Bruno Musa, ele foi fazer uma declaração lá sobre como acontece lá na Venezuela, pegou depoimento de muitas pessoas e vale a pena assistir. Também eu gosto de seguir o Pedro Doria, do canal do MEI. Esse é jornalista, mais à esquerda, mas eu vejo sempre os pontos de vista dele. E ele falou o seguinte, ele falou que lá na Venezuela, e ele fez muitas críticas ao Lula trazer o Maduro aqui para o Brasil, ele falou que lá na Venezuela, carros militares buscam as pessoas para votar, os militares entram dentro da urna, junto com a pessoa, e ficam olhando se a pessoa colocou o voto Maduro. Isso não é eleição livre. Ele fala isso em um vídeo. Então, assim, é o Brasil que a gente conhece. E aí, sabe, cada vez mais... É a Venezuela, né? Perdão. E aí, cada vez mais, a gente começa a ver que, sabe, aqui no Brasil tem umas medidas também assustadoras, como, por exemplo, essa matéria que eu vou trazer para vocês agora. O governo federal estuda a possibilidade de reestatização das empresas de energia, matéria do Correio Brasiliense. Eles argumentam que teve um apagão em 15 de agosto de 2023, que acendeu a luz vermelha no governo federal, que desde então estuda a possibilidade de promover a reestatização de empresas de energia, ou seja, trazer as empresas de volta para dentro do Estado. Para ministros e técnicos, a ausência do Estado atuando diretamente no setor evidencia um problema sistêmico, a perda do controle de uma área considerada estratégica. Vamos falar sobre isso aqui. Tá? O que o governo quer? Quer tomar de assalto, tomar de volta empresas que já foram privatizadas. Essa ala mais socialista, mais com uma visão do Estado inchado, ela entende que privatização é ruim. E já tem deputados e senadores e o próprio governo querendo partir para cima de privatização. Se isso acontece, meu amigo, causa uma insegurança jurídica sem tamanho. Vamos lá. A gente acabou de passar por um evento aí do Guido Mantega. O Lula tentando interferir não em estatal, em empresa privada, inclusive com ameaça de cobrança de dívidas, entre outras coisas, queria enfiar ele lá dentro da estatal. O próprio Luciano Huck, que é apoiador do Lula, falou, meu Deus, se o Lula está fazendo isso com empresas privadas, imagina o que ele vai fazer com empresa estatal. Ou seja, parece que a ficha está caindo, que os caras colocaram um cara totalmente contra mercado, anti-mercado. E se eles estatizarem as empresas de energia elétrica, de novo, meu amigo, e aí você pode esperar. O buraco vai ser muito mais embaixo. Porque o que vai ter de empresa correndo desse Brasil não serão poucas. Não serão poucas. A grande questão, deve manter privada? Privatização por si só não resolve o problema. Ah, mas então é estatização? Não. O grande ponto é que você tem a obrigação de privatizar. É o mínimo que se possa fazer. Mas tirando o monopólio. Tanto faz se o monopólio é de privado ou se é estatal, monopólio é monopólio. Fica todo o poder na mão de uma empresa só. Não tem livre concorrência, não tem alguém para oferecer mais barato, não tem alguém para oferecer melhores condições. Então, vamos lá. Lá em São Paulo também aconteceu um problemão. Lembra que a Enel, teve um problemão lá que deixou faltar energia também? Não é só privatizar, é abrir concorrência, é liberar mais concessões. Se a Enel não deu conta, faltou energia, outra empresa vem e coloca. A gente não pode nem colocar energia solar em casa que eles querem taxar. Hoje, você pode fazer uma estrutura de energia solar que, se o Estado não tivesse interferindo para te atrapalhar, para ferrar com a sua vida, você conseguiria produzir energia limpa, renovável na sua casa e mandar para a rede e vender isso. Só que hoje, com os empecilhos que tem um monte de regra, burocracia e o Estado só atrapalha.
só atrapalha. Não tenho dúvidas disso, tá? Então o Estado é péssimo. Exemplo? Olha as grandes mentes do PT e do Estado. José Dirceu ataca empresários do agronegócio e diz que se comportam como fascistas, né? O ex-ministro José Dirceu partiu para o ataque ao agronegócio, reforçando discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusa alguns empresários de fascistas que levam relação com o governo para um lado ideológico. O petista histórico, aliado de Lula, afirmou que o setor é um dos mais beneficiados por políticas públicas e que é o governo que sempre o socorre em crise. A declaração foi dada em uma entrevista à CNN Brasil, em que era questionado sobre as dificuldades do presidente de construir relações com o agronegócio, em que elabora políticas públicas para um lado e ataca empresários do outro. Abre aspas. Porque realmente tem uma parte que se comporta como tal, não como o agronegócio, né? Vamos lá. Esse discurso dele é o discurso mais torpe e tosco que existe. O governo, de vez em quando, tem que vir para socorrer o agro. Vamos fazer o seguinte. Me diz quem é o agro sem o governo e me diz quem é o governo sem o agro. Vamos lá. Se o agro parar, o que o governo produz? Nada, né? E se o governo parar, será que o agro não produz? Pelo contrário, vai triplicar a sua possibilidade de produção. É simples assim. Então, quando eles vêm com esses ataques, é aquele discurso do pobre contra o rico, do eu contra eles, do branco contra o negro, eles precisam criar inimigos para atacar. Então, para lá, pessoal. Vamos lá, atacar o agro é um atestado de burrice sem tamanho. Atacar as empresas é um atestado de burrice sem tamanho. Falar em reestatizar, tá de sacanagem com a minha cara. Deve estar de piada com a minha cara, né? Vamos lá. Vamos falar disso aqui, né? Lira adianta retorno das férias e convoca reunião de líderes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiantou em uma semana o seu retorno do recesso e convocou uma reunião com líderes partidários. Nessa segunda-feira, o encontro visa abordar assuntos que têm gerado tensão entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Você já imaginou, olha só, encerrar as férias dos deputados para que eles possam voltar a trabalhar mais cedo? Poxa, são trabalhadores demais. Mas, alegando baixa presença em Brasília, Lira cancela a reunião de líderes prevista para segunda. Ninguém vai trabalhar. Estão de brincadeira com a minha cara? Ninguém vai trabalhar. Deputado está pouco se importando com o Brasil. Não estão querendo resolver o problema, não. Só estão pensando deles. Tá? Então, é isso que acontece. Por fim, eu quero tratar dessa pauta aqui, tá? Poder 360. Ministros de Lula defendem genuíno após falas antissemitas sobre os judeus. Em evento do MST, Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, fala em perseguição ao ex-presidente do PT, que sugeriu boicote a empresas de judeus. Deixa eu mostrar o Rogério Marinho aqui para vocês, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que o Genuíno falou é antissemita, tá? É o primeiro passo que os nazistas começaram para perseguir os judeus. E aí, vocês reclamam que eu falo muito e aí, né? Mas é verdade. Então, vou mudar para então. Então, você acreditar que o governo não é antissemita com esse tipo de fala, ministro, sabe? Eles têm a ideologia. É um governo totalmente ideológico. É arraigado numa ideologia totalmente fora da caixinha, que não coaduna com o pensamento da sociedade. Para vocês terem uma noção, teve uma pesquisa, 70% da sociedade não concorda com o ponto de vista do Lula. E ele está lascando para vocês. Não tô nem aí se vocês concordam ou não concordam. É a mesma coisa os deputados. A gente está brigando, falando, nossa, tem que controlar gastos, tem que reduzir gastos.
Olha isso aqui, se isso aqui é controlar gasto. Matéria do Estadão. Gasto de deputados da Alesp, Assembleia Legislativa daqui do estado de São Paulo, com autopromoção, mais do que dobra em 2023 e passa a 3 milhões. É o governo do PT, o governo do amor, só gasta. Os deputados estaduais de São Paulo gastaram mais de 3 milhões em dinheiro público para autopromoção em 2023. O valor mais do que dobra a soma do ano anterior, em 2022, o gasto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, com publicidade dos parlamentares, foi de 1.342.000. Procurado, os deputados citados no levantamento argumentaram cumprirem regras estabelecidas. Ah, mas Sandro, você acabou de falar que o Tarcísio é governo do PT? Não. Eu estou falando que o governo do PT, sabe, escancar esses gastos, deixa acontecer. Deixa acontecer. E aí também, eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui para mim é um escárnio com a cara da população. Eu bato em cima da tecla. Cara, 99,9% desses deputados, desses senadores, só estão pensando no umbigo deles. Vem em redes sociais para falar aquilo que você quer ouvir, mas na hora H, deixa isso aqui acontecer. Deixa estar. É 1.340.000 para fazer panfleto, para colocar outdoor, para fazer cartaz, para se autopromover, violando o princípio da impessoalidade. E quem paga essa conta é o trouxa aqui e é o trouxa daí. Somos dois trouxas se olhando, tá? Eu falando e você me vendo. E você do lado daí e aqui. Dois trouxas pagando toda essa covardia que acontece por parte desses deputados que prometeram defender o povo e defendem só o seu próprio umbigo. Pois é. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham, gostado desse bate-papo, né? Porque as informações são tensas demais, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, das informações que a gente trouxe. E a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial.